Hoje o tema é sobre o papel da tecnologia na retoma da hotelaria e tenho o enorme prazer de ter aqui o Gonçalo Rebelo de Almeida, administrador do grupo Vila Galé, um grupo já com mais de 30 anos, segundo maior grupo de hotelaria em Portugal, 35, 36 operações, hotéis? Sim, 36. 36 neste momento, e portanto, sem dúvida, mais do que representativo do que poderia ser uma conversa útil sobre a hotelaria, ter alguém do Grupo Vila Galé aqui é de facto espetacular. Muito obrigado, Gonçalo. Queria também só dizer aos participantes de que o modelo do webinar que vamos ter hoje é um modelo de conversa, quase que uma entrevista, não com muitas perguntas e, portanto, vamos pedir ao Gonçalo para abordar aqui alguns temas e dissertar um pouco sobre a sua experiência e sobre a sua visão. Não haverá aqui, na verdade, nenhuma apresentação, nenhum PowerPoint, portanto, contem com esta imagem no decorrer de todo o webinar. E a vossa participação, eu pedia para que fossem escrevendo naquilo que temos aqui, um Q&A, quem tiver em português, eu acho que está pergunta-resposta, e aí coloquem as vossas perguntas para que a gente pontualmente possa ir lá olhar, mas eu diria que vamos reservar cerca de 10, 15 minutos para o final para percorrer assim um pouco mais massivamente todas as perguntas e todas as dúvidas, enfim, na medida daquilo que conseguirmos responder. Muito bem, tendo feito então esta introdução relativamente longa, aquilo que eu gostaria de perguntar, assim como em jeito de primeira pergunta para o Gonçalo, é para nos contar um pouco sobre o processo de encerramento súbito das operações do Vila Galé. Como é que foi, sobretudo para um grupo tão grande? Não, foi uma muito boa tarde a todos, agradecer aqui o convite e como eu dizia, acho excelentes estas iniciativas que nos permitem partilhar. Aqui o meu objetivo é efetivamente partilhar um bocadinho aquilo que temos estado a fazer e dessa forma poder ajudar e também receber, obviamente, feedback e inputs dos participantes que também nos podem ajudar a melhorar e todos trabalharmos em conjunto para uma solução. Eu tenho usado a expressão que nós no final de fevereiro, início de março, fomos atropelados quase por um comboio de alta velocidade que nos passou por cima e que ainda continua a passar. Nada fazia prever uma situação destas, como é óbvio, no início nós olhamos sempre para as situações que acontecem na Ásia com algum distanciamento, que vem do distanciamento geográfico e de efetivamente poucas ligações entre os continentes, e não valorizámos e não começámos logo no início efetivamente a valorizar quando começou a primeira entrada em Itália. Portanto, logo no início vou confessar que não tivemos a percepção de que ia ser tão duro e tão rápido como vai a acontecer. Começámos a sentir efetivamente que isto estava a escalar, estava a chegar a Portugal, estava a afetar os diferentes mercados emissores e obviamente que a primeira preocupação foi como é que nós garantimos que os clientes que estavam nos hotéis se mantêm em segurança e, portanto, tivemos logo ali um período muito rápido de pôr em prática um conjunto de medidas, já algumas de distanciamento social, outras que garantissem o isolamento, que permitissem eventualmente detectar alguns casos de Covid-19, com canais abertos para a Direção-Geral de Saúde, com a possibilidade de controles de temperatura, com quartos de isolamento, com reforço já de algumas medidas de higiene. E, portanto, eu diria que as primeiras semanas foi, espera aí, há aqui coisas que temos que alterar, fizemos um plano de contingência que na prática veio rever e reforçar um conjunto de procedimentos operacionais nas unidades e começámos a informar os clientes e os parceiros destas alterações. Introduzimos logo algumas alterações também nos serviços de alimentos e bebidas, limitação dos espaços dos restaurantes, modelos de sittings. A primeira coisa a encerrar foram as áreas de spas e de ginásios, etc. Mas ainda com a convicção, até porque tínhamos hotéis que tinham na altura taxas de ocupação elevadas e, portanto, tínhamos muitos clientes em casa, quando isto começa a acontecer. E, portanto, a nossa também primeira preocupação foi, espera aí que temos uma série de clientes a quem temos que garantir o bem-estar e, portanto, andámos assim, não foi muito tempo, ou seja, parece um imenso trabalho que fizemos, mas na prática que acabou por durar muito pouco,
porque ao fim de uma semana e meia estes clientes foram todos saindo, porque tinham as suas saídas programadas, regressando aos países de origem ou às suas residências, e de repente os hotéis começam a ficar completamente vazios, começa-se a vislumbrar o ser decretado o estado de emergência, e portanto começámos a ver que o caminho tinha que ser mesmo o encerramento dos hotéis. Obviamente que não o podíamos fazer pondo os clientes fora, portanto muitos deles não tinham logo voos naqueles dias, e portanto montámos uma operação em que fomos deixando os hotéis ficarem vazios à espera que saísse o último cliente, e acabámos por concentrar as operações primeiro em 5, com um hotel por região. Depois do Algarve veio-se a verificar que não havia necessidade de manter nenhum hotel aberto, e mantivemos os hotéis de Porto, Coimbra, Lisboa e Évora em funcionamento, porque também rapidamente identificámos, e aí entrou a segunda fase já, que era necessário manter unidades abertas para dar apoio a profissionais de saúde. Nós, fruto das parcerias que temos com algumas ordens profissionais, nomeadamente dos enfermeiros e outras, começámos a ser contactados que isto poderia vir a ser necessário, e nós passámos a disponibilizar estas 4 unidades que ficaram abertas, e as outras foram encerrando, e portanto na última semana de março estavam todas as unidades encerradas. E foi um processo muito rápido, que nos apanhou a todos de surpresa. Nós estávamos focados na abertura de 2 unidades que estão prontas, Serra da Estrela e Alter, portanto as obras concluídas, e estávamos prontos para abrir os hotéis. É uma fase de muita atividade nesta altura, eram feiras de turismo que estavam programadas, era o início das campanhas de verão, era análises com os clientes de como é que ia ser o verão, e portanto andava toda a gente envolvida no arranque, no fundo da época alta, e fomos apanhados completamente de surpresa, e tivemos que reagir e mudar e readaptar, e portanto foi um esforço significativo. Olha, enfim, fantástico num curto espaço de tempo conseguir fazer esses reajustes. Falávamos há pouco de que têm cerca de 3 reuniões semanais de board. Que temas são esses então que precisam de ser discutidos assim no imediato, no curto prazo? Pronto, nós passada esta fase aqui de encerramento e de preparação, depois tivemos uma segunda fase de acompanhamento das medidas que iam sendo anunciadas pelo Governo em Portugal, as restrições, os apoios, os financiamentos, as novas medidas legislativas e o que é que iríamos ou não utilizar. E, portanto, aí houve um segundo trabalho, porque a informação também foi saindo a conta-gotas, e, portanto, e com retificações e ajustes, e, portanto, também tivemos que reagir a essa situação. E passámos mais recente. Depois tivemos uma fase em que tivemos que passar todo este conhecimento adquirido em 2 ou 3 semanas para as unidades do Brasil, porque elas iam um bocadinho atrasadas, e, portanto, o Brasil, quando nós encerrámos no final de maio, ainda tinha hotéis no Brasil com 600, 700, 800 clientes dentro de casa, e, portanto, foi começar a passar a experiência de Portugal e dizer, não se convençam que não vai chegar aí, porque vai chegar aí, portanto, vamos já antecipar e começar a tomar um conjunto de medidas, e depois veio-se a verificar, e as unidades no Brasil vieram a fechar depois, praticamente todas na primeira semana de abril, e, portanto, acompanhar também a operação no Brasil. E, mais recentemente, aquilo que começámos a pensar, depois passámos uma fase está bem, mas e agora? Nós temos uma estrutura montada, temos equipas, que serviços é que podemos lançar nesta conjuntura? O que é que faz sentido continuarmos a vender e a colocar no mercado em termos de produto? O que é que faz sentido a marca continuar a comunicar e a manter a ligação com os clientes? E como é que vai ser a reabertura? Não é? E o que é que vai alterar nessa reabertura? E obviamente que é um conjunto de ideias em que basicamente cada uma das pessoas que fazem parte do comitê de direção do grupo recolhe as sugestões das diferentes unidades, das diferentes equipas, e depois trazemos para debate o que é que há de serviço a lançar. Takeaway, mercearia, usar as lavandarias, o que é que podemos fazer do ponto de vista da capacidade que temos instalada e que faça sentido manter em funcionamento, e como é que os hotéis vão reabrir, e esse é o foco hoje em dia
E, portanto, com um conjunto de sugestões dos serviços que vão abrir, quando é que vão abrir, em que moldes é que vão abrir, em que cada um também vai recolhendo informação e traz para debate nas 2 ou 3 reuniões que temos semanalmente. Oh, Gonçalo, o que é que vocês já identificaram como grandes alterações na medida em que, quando a retoma acontecer, que vocês já preveem que terá uma grande mudança, que terá que funcionar de forma diferente na operação? Não, aqui a grande diferença é este tema vai ter que ser visível as medidas de segurança e de higiene na operação hoteleira. E essa é a primeira transformação, porque se até à data os hotéis funcionavam e já tinham preocupações com a limpeza das instalações, com o HACCP, com a higiene e segurança alimentar, tentava-se fazer isto de forma que não fosse visível para o cliente. Não acrescia valor tornar muitos destes processos na prática destes processos visíveis para o cliente e, portanto, muitas das limpezas e higienizações se tentavam até fazer fora do horário em que os clientes circulavam. Aquilo que eu acho que vai mudar é do ponto de vista até da comunicação e das próprias marcas, vão ter que dar garantias aos clientes de que isto está a acontecer nas suas unidades. O principal receio dos clientes vai ser à volta destes temas e vão querer saber em pormenor o que é que cada uma das unidades está a fazer relativamente a estes temas. E, portanto, vão ter que ser produzidos conteúdos, textos, guias, brochuras, onde sejam passados para o cliente estas informações. Isso é logo uma mudança grande, que é tornar isto um argumento na promoção do próprio produto, coisa que não se falava muito de quantas vezes é que eram limpas as zonas públicas ou os elevadores, ou a distância é que estavam ou não estavam as mesas. E isso vai passar a ser relevante. E isso é o que vai ter que ser introduzido, ou seja, eu vejo o reforço de muitas medidas de higienização dos espaços, com até a alteração de algum tipo de produtos, e, portanto, uma limpeza com os produtos normais e depois uma segunda fase à base de soluções com álcool gel ou com álcool para garantir que são melhor higienizados. Evitar zonas de contactos partilhados em que vários hóspedes tenham que tocar nos mesmos objetos. Garantir o distanciamento nas salas de refeições e nos bares. E, portanto, tem que se encontrar novos layouts e novas disposições para as salas dos restaurantes, garantindo o maior afastamento entre as mesas. Os processos de check-in e check-out vão ter que ser, e adiantando um bocadinho e também já ligando mais aqui ao tema até desta conversa hoje, vão ter que ser mais digitais. E mais digitais com a nuance de que preferencialmente feitos através do equipamento do próprio cliente, de modo a evitar a partilha de dispositivos que sejam do próprio hotel e manuseados por vários clientes. E, portanto, a minha recomendação é tudo aquilo que possa ser feito através de um smartphone do cliente será a solução ideal, em que só ele é que contacta com o smartphone. Portanto, o investimento em hardware, em tablets, em ecrãs touch, não sei se já foi solução noutros tempos, não sei se será a melhor solução agora, ou então, sendo, terá que ser garantida uma higienização entre cada uma das utilizações. A questão dos equipamentos de proteção individual para os próprios colaboradores, e, portanto, vamos ter que estar dotados de máscaras, de luvas, de viseiras, em alguns casos de barreiras acrílicas que garantam a separação de alguns ambientes. E a higienização e o próprio uso de alguns equipamentos nos quartos, se calhar alguns equipamentos vão ter que ser retirados e, portanto, tudo o que é estacionários e papelaria, se calhar vão ter que ser revistos porque depois traz problemas de dificuldades de higienização e para se garantir que há uma correta higienização, se calhar o mais seguro é não ter determinados equipamentos em algumas das unidades de alojamento. E isto são transformações, depois há que pensar também na utilização dos spas. Ainda não consigo dizer se vai ser possível reabrir ginásios, piscinas interiores, salas de massagens. Vai depender um bocadinho das restrições que forem impostas.
sendo certo que qualquer coisa que se pense que abrir, numa primeira fase vai ter que garantir aqui algum distanciamento e, portanto, afinar se é 1 metro, se é 1,5 metro, se é 2 metros e, portanto, aqui... Pelo menos enquanto não há vacina, não é? Pelo menos enquanto não há vacina. Esse pode ser o grande transformador, ou seja, tudo mudará radicalmente outra vez, existindo um medicamento ou uma vacina e, portanto, acelera muito o processo de restabelecimento da confiança. Por outro lado, podemos ter uma segunda vaga que pode deitar por terra os processos de retoma. Não é? E, portanto, temos duas coisas, uma que pode ser positiva no sentido de afastar e resolver este tema da confiança, mas temos outra que pode agravar novamente a situação e vamos ter que gerir sempre nos dois cenários, ou seja, cenário aparecimento de vacina e cenário segundos surtos. Mas vamos ter que tomar medidas, vamos ter que ir montando estes cenários e a própria operação hoteleira também vai ter que ter, e é um dos conselhos, é um bocadinho aquilo que nós estamos a fazer, é um cenário de reabertura que se prevê lenta, e portanto o número de clientes que as unidades vão ter vai ser muito aquém daquilo que foi, e portanto vamos trabalhar numa fase inicial com taxas de ocupação mais baixas, e onde por um lado é mau para o negócio, mas é mais fácil para a implementação de algumas medidas, e assim que as taxas de ocupação começarem a crescer, novos desafios, porque vão ter que ser adaptadas soluções para responder a esse número acrescido de clientes. E isto obriga a repensar muito daquilo que era a operação normal e dos meios que se utilizavam e tem que se tomar decisões quanto a isso, não havendo certezas. Não fazendo aqui futurologia, não é? Mas aos poucos temos que ir lendo os sinais e vai muito também ao encontro daquilo que disseste há pouco, ao que acabaste de falar, sobre construir cenários. Sem dúvida que esta questão da segurança sanitária, ela é subejamente discutida neste momento, vários relatórios, algumas iniciativas que já estão a ser tomadas. Li ainda no outro dia sobre a Singapura, que emitiu um certificado, Singapura Clean, para a hotelaria, mas esta situação irá provocar certamente mudanças na própria procura, não é? O comportamento das pessoas, eventualmente uma maior facilidade de interagir com o elemento digital, não é? Estamos todos a aprender todos os dias com novas ferramentas por aí fora, eventualmente grupos mais pequenos a viajar, uma maior proximidade eventualmente familiar, também já li em bastantes relatórios a valorização da família e portanto isso também será um elemento importante na questão do turismo. E o que é que tu, enfim, imaginaste de que poderia ser ainda assim novas oportunidades ou transformações no próprio setor hoteleiro que poderiam então colmatar novas oportunidades? O que é que poderiam ser novos serviços, o que poderiam ser novos produtos dentro do setor? Nós aproveitámos e lançámos logo durante este período os serviços de takeaway. Os hotéis, embora de um movimento recente, ou mais recente, de abrirem os restaurantes para fora, sempre tiveram muitas dificuldades em captar as populações em volta dos hotéis para consumirem nos bares e nos restaurantes, e aqui o serviço de takeaway acabou por ser aqui uma excelente oportunidade que eu acho que no nosso caso nós vamos manter. E, portanto, o serviço de takeaway foi uma coisa que desenvolvemos nesta conjuntura e que estamos a trabalhar para sofisticar e melhorar e desenvolver também os modelos não só de takeaway, ou seja, do cliente ter que ir a uma das nossas unidades buscar os alimentos, mas também ter serviços de entrega. Estamos neste momento também em fase final de desenvolver uma espécie de uma pequena, ou de uma mercearia que resolva também as entregas de alimentos e de outros produtos que também acredito que pode vir a funcionar no futuro, tornando os hotéis mais próximos até das comunidades locais, onde muitas vezes estavam distantes porque não tinham muita interação com elas e, portanto, fechar o círculo, ou seja, os hotéis são não só para quem vem de longe e de outras regiões, mas também para quem vive no próprio bairro e o hotel poder criar serviços que sirvam mais o próprio bairro onde está inserido
e não só quem vem de longe. E isso aí acho que está uma oportunidade, e estamos a falar de mercearias ou outros bens, de comida pronta, de serviços de lavandaria, do estacionamento nas garagens, e portanto olhar para toda esta panóplia de serviços que um hotel normalmente disponibiliza e poder disponibilizá-los para as próprias comunidades locais que habitam à volta do hotel. E portanto logo aqui estão algumas oportunidades. Eu acho que vai haver oportunidades, nós já tínhamos vindo a fazer um bocadinho esse caminho de desenvolver unidades mais no interior do país, unidades no campo, no Alentejo, na região centro, no Douro, e eu acho que poderá haver também uma tendência para procurar estas unidades que sirvam mais como refúgio e, portanto, e não tão exploradas, e, portanto, vai haver uma preocupação, acho eu, mental de sempre haver algum distanciamento, e, portanto, nestas zonas que na prática são menos povoadas, digamos assim, poderá haver uma procura acrescida. Temos a incógnita, efetivamente, eu acho que esta situação não matou o desejo de viajar, suspendeu temporariamente e as pessoas vão querer voltar a viajar. Resta saber o impacto económico ou financeiro que esta situação terá em algumas famílias e, portanto, poderão não retornar exatamente com o mesmo poder de compra, o que pode provocar novamente uma diminuição até na estadia média ou nos serviços consumidos. Os hotéis poderão desenvolver mais produtos numa primeira fase até de sofisticar e melhorar os serviços de room service e, portanto, o room service pode ter tendência a crescer e noutro cenário o que é que poderemos vir a criar mais dentro de uma unidade hoteleira, não é? Aí temos alguns constrangimentos legislativos, porque não é muito fácil ter um edifício com multiusos e, portanto, uma unidade hoteleira é para se funcionar como hotel, mas no futuro pode vir a ser necessário, porque se a procura não retomar, há uma quantidade de unidades de alojamento que ficam desaproveitadas e poderá ser interessante ter modelos em que na mesma unidade eu tenho um piso afeto a residências de estudantes, outro a residências sénior, outro a escritórios individuais e, portanto, criar nos próprios edifícios espaços multifuncionais que podem ajudar a responder um bocadinho à situação. E, portanto, isto também nos põe a pensar um bocadinho sobre estes modelos todos e qual é o aproveitamento que os hotéis podem vir a ter. Muito bem. Vocês sempre, enquanto grupo, sempre fizeram uma grande aposta na tecnologia, sempre foram um pouco early adopters, vejo muito a participação e sempre prontidão para fazerem partes de programas, enfim, inclusivamente de desenvolvimento e aceleração de startups. Esse elemento enquanto cultura empresarial, enquanto componente estratégica, na tua opinião, deixa-vos melhor preparados ou não para enfrentar a situação atual? Eu não consigo afirmar se estamos melhor ou pior preparados, mas já temos coisas testadas e temos coisas avançadas do ponto de vista da interação com os clientes e que podem ser úteis agora. Por exemplo, a questão que eu estava a falar de melhorar os processos de check-in e de check-out. Nós já temos esta componente web praticamente toda desenvolvida e vamos fazer agora alguns ajustes para que ela seja mais fácil de utilizar quando o cliente vai fazer check-in. Portanto, o meu esforço aqui é muito curto, já está praticamente tudo feito. Nós estávamos em vias e vamos lançar ainda durante o mês de maio um novo portal que se vai chamar o My Vila Galé para os clientes que estão hospedados, onde está toda a informação dos serviços do hotel. Cartas de room service, diretórios, informações de segurança, notícias do hotel. Isto está praticamente pronto, não teve a ver com este processo, mas o que é que isto me vai facilitar agora? Numa fase em que eu tenho que se calhar eliminar um conjunto de materiais, onde eu tenho que passar muita informação ao cliente, onde ela tem que ser facilmente acessível, eu ter um portal deste, onde o cliente assim que chega ao hotel, a primeira coisa que faz é entrar neste nosso portal e está lá tudo explicadinho, quais são os horários, como é que faz isto, como é que faz aquilo,
e não tenho que andar a ler papéis e informação dispersa, já me deu alguma vantagem, não é? Portanto, eu já ganhei tempo, porque todo o desenvolvimento informático, nós estamos neste momento em fase de testes. Nós íamos lançar isto agora, foi coincidência, não é? Tivemos outra coincidência que foi em janeiro tínhamos decidido mudar a central de atendimento da central de reservas para uma solução na cloud e com soft phones. E, portanto, a minha passagem da central de reservas e de atendimento para um regime de teletrabalho foi no próprio dia. Foi só dizer, olha, a partir da manhã atendem os telefones da central de reservas, cada um em sua casa, porque eu já não tinha instalação física. E, portanto, dá-nos aqui alguns ganhos de poder implementar mais rapidamente alguns processos. É sempre uma vantagem competitiva que é limitada, porque a partir do momento em que isto depois começa a ser adotado mais à frente, ela depois vai-se desvanecendo, porque depois começa a ser... Transforma-se na norma, não é? Mas temos aqui em algumas áreas alguns passos à frente, que nos deu algumas vantagens, acho eu, e portanto permite-nos ganhar aqui essencialmente tempo, porque nós já tínhamos feito uma experiência de um primeiro hotel no Porto que era paper free, portanto sem qualquer contacto com papéis, mas que vai ter que sofrer ajustes porque era muito feito à base de tablets que eram partilhados pelos clientes e, portanto, esse é o modelo que eu agora, em vez de ter tablets que empresto aos clientes ou que disponibilizo ou que ele assina ou que confere, o ideal é que seja feito no seu próprio dispositivo. Mas temos mais de metade do caminho feito, portanto, a mudança, em vez de ver no nosso tablet, ver no teu smartphone, é relativamente simples, embora vamos ter sempre o desafio de ter que manter as duas soluções, porque muita gente poderá não trazer, ainda pode haver pessoas que não tragam smartphones ou que não tenham essa capacidade e, portanto, vou ter sempre soluções alternativas, só que se eu conseguir ter um número elevado de clientes a adotar estes processos através do seu próprio smartphone, também já me diminui a concentração de pessoas e o apoio que é necessário no balcão de recepção e, portanto, o que eu quero é minimizar, eu não quero acabar com o contacto com as nossas pessoas. Neste momento o trabalho é evitar que haja aglomerações, como a marcação dos horários dos pequenos almoços ou dos jantares. Eu quero tentar gerir isto da melhor forma, portanto há aqui espaço para algumas tecnologias de gestão de filas, de aglomeração de pessoas, e portanto esse é um dos desafios e aí temos alguma vantagem. Muito bem, era exatamente por aí que eu queria pegar, que tipos de tecnologia é que, de alguma forma, então, falando genericamente, não só para a Vila Galé, mas tu conhecendo bem o setor hoteleiro, que tipo de tecnologia existente ou que eventualmente se vai desenvolver pode ser importante ou interessante para recuperar o setor? Não, eu acho que os clientes também deram aqui um passo, acho que durante estes períodos de confinamento, e há bocado como falávamos, toda a gente ficou um bocadinho mais experiente e mais preparada para o processo de interação digital. Portanto, eu acho que isto trouxe aqui alguma aceleração do ponto de vista da utilização daqui de algumas novas tecnologias. E, portanto, eu acho que fundamental eu vou-lhe chamar a webização de tudo o que é conteúdos que um hotel pode disponibilizar, ou seja, eu acho que os hotéis vão ter que ter a preocupação de tudo aquilo que seja informação relevante, poder e dever estar numa plataforma digital, seja modelo de site, web app ou app, é um bocadinho indiferente, mas tentar que o maior número possível de conteúdos e de informação esteja de uma forma clara e pesquisável para o cliente, porque ele vai ter essa tendência a procurar e a usar mais o canal digital. Eu acho que as soluções também de interação com os hóspedes por instant messaging e em alguns casos com recurso a bots, seja chatbots, seja no modelo já de assistentes virtuais poderão funcionar, ou seja, precisamente por esta questão de eu tentar evitar o contacto presencial, posso ter tendência a usar mais as modalidades de bots. Poderá haver tendência para algumas tecnologias de identificação
dos circuitos dentro dos clientes, dentro dos espaços do hotel, com alguma alarmística a dizer atenção que se está a haver aqui uma concentração excessiva de pessoas e, portanto, vem dar uma outra utilidade e um outro sentido. Eventualmente coisas de reconhecimento facial, mesmo até para os próprios controlos de acesso que evitem as picagens e o contacto das pessoas com os equipamentos, possibilidades de detecção das temperaturas e também à distância, que podem ser potenciadas nesta fase. Eu diria, e mesmo os próprios processos internos de gestão, seja de manutenção, seja de plataformas colaborativas entre os colaboradores, terão tendência a ser mais digitais, ou seja, o que é que eu ganho com isto? É tudo muito mais imediato, há muito menos manuseamento de papéis e das mesmas ferramentas, portanto, o papel que eu deixo com as minhas sugestões não circula e não passa por outros, e portanto eu estou a deixar através do meu dispositivo que eu mexo, e portanto eu tenho um controle sobre o equipamento e sou eu que estou a mexer nesse equipamento, e depois as vantagens que já tinha, não é? Estas são as vantagens adicionais, depois tem todas as vantagens de ter tudo imediato, ter alguma analítica em cima disso, o processo de tratamento muito mais ágil e rápido e, portanto, o que é que aconteceu? Muitas destas tecnologias que já tinham as vantagens de per si, agora acresce esta de eu não quero tocar nas mesmas coisas e nos mesmos equipamentos que os outros e, portanto, eu, através do meu equipamento, consigo fazer tudo. E, portanto, mesmo do ponto de vista da gestão dos recursos humanos, também era outro projeto que nós tínhamos, não estava com prioridade e passou a ser prioritário, foi do ponto de vista da comunicação com as equipas. E, portanto, desenvolver um conjunto de ferramentas e uma espécie de um portal do colaborador que agregue toda a informação que o colaborador precisa, desde as áreas de formação, programas de ideias, avaliações de desempenho, tudo numa única plataforma que lhe seja fácil aceder a partir de qualquer dispositivo e que permita à empresa, à distância, estar mais facilmente conectada com cada um dos elementos. Nós vamos esta semana, só por curiosidade, nós temos uma iniciativa que é o Entre Nós, em que eu falo diretamente e reúno todos os anos com todos os chefes de restaurante, com todos os chefes de cozinha, e que era presencial, e vamos esta semana fazer a primeira experiência de fazer um Entre Nós num modelo destes de mais virtual e ver como é que funciona. E obviamente que aqui também tem algumas economias, que é outra preocupação também da gestão das empresas, não vamos ser, temos que ser realistas e portanto vai também haver uma preocupação de contenção de custos, porque as receitas vão ser menos, e portanto tudo aquilo que se permita também ter algumas economias, e neste caso com deslocações desnecessárias, com horas desnecessárias, com despesas nós no nosso caso não teríamos muitas despesas de hotel, mas de alimentação, etc., e poder ter também algumas economias nestas deslocações. Muito bem. Tu achas que neste momento de recuperação teremos um momento onde este olhar atento para a tecnologia, sobretudo na capacidade de obter conhecimento a tempo, mais rápido, sobre a procura, poderá ser uma vantagem competitiva? Pode-se eventualmente até exacerbar essa importância na competitividade dentro do setor, naquilo que a gente vai ver nos meses aqui que se seguem? Sim, porque vamos lá ver, nós neste racional de os clientes e a procura garantidamente serão menores, não é? E por outro lado as empresas também vão estar com uma preocupação financeira grande de contenção de custos. O que é que isto faz? Isto faz com que as ações que se façam do ponto de vista, vamos imaginar, do marketing, elas têm que ser muito eficazes. Ou seja, eu tenho que tentar conhecer quem é o target exato e tentar chegar a esse target exato com o menor custo possível. E isto só é possível trabalhando bem os dados, ou seja, eu perceber pesquisas e quais são as tendências, onde é que andam exatamente aqueles consumidores que eu acho mantêm propensão para viajar e que vão gostar deste tipo de produto e qual é o meio que eu vou usar para comunicar com estas pessoas. E eu preciso de dados e preciso de inteligência para chegar de forma mais eficaz a estas pessoas.
e, portanto, as estratégias de marketing, de comunicação de massa, não vou dizer que são más, mas por norma são mais dispendiosas e, portanto, no momento em que também há alguma preocupação orçamental em que as ações que se façam têm que ter uma eficácia grande, eu preciso de ser muito analítico antes para não dar tiros errados, ou seja, estamos numa fase em que eu tenho que dar tiros mais certeiros sob pena de estar a desperdiçar recursos, que se calhar, e sendo honesto, numa altura em que tudo corre bem, somos menos exigentes neste aspecto. Sim, verdade. Do teu ponto de vista, o que é que tu achas que serão daqui a um ano, que skills dentro dos colaboradores, dentro dos recursos humanos vão estar em alta, isto é, vão ganhar mais relevância e peso, e que outras terão menos e que perderão importância? Eu não sei do ponto de vista dos colaboradores, o manuseamento de tudo o que sejam estas ferramentas digitais e vamos pensar genericamente nos colaboradores de uma unidade hoteleira, esquecendo a parte dos escritórios centrais no nosso caso. Vão ter que ser capazes de responder eventualmente aos clientes usando ferramentas de instant messaging, por exemplo, coisa que não acontece até à data. Não é? E, portanto, isto desenvolve alguma capacidade de escrita, algum conhecimento e alguma agilidade a manusear determinado tipo de ferramentas. Eu acho que mas não, eu acho que isto não se vai perder, porque a minha convicção é que esta componente agora do distanciamento e a questão das distâncias e das pessoas não se juntarem, a minha convicção é que ela vai desaparecendo aos poucos. Podemos viver num mundo em que se calhar vamos todos ter que, quando vamos para espaços públicos, usar máscaras ou alguns equipamentos de proteção, mas vamos poder estar a meio metro uns dos outros. E, portanto, nesta primeira fase vai haver mais cuidado de não haver aglomerações, mas eu acho que podemos passar para um mundo onde, com alguns cuidados adicionais, e nomeadamente o uso de alguns equipamentos de proteção em zonas de concentração elevada, essa concentração elevada vai continuar a existir e vai continuar a haver proximidade. O que acontece é que, durante este período, uma vez que vão ser desenvolvidas uma série de ferramentas digitais e que os clientes vão passar a usar de forma mais massiva, tendencialmente também haverá menos concentrações em alguns destes processos e algumas das práticas que eu acho que vamos adotar, e nomeadamente a questão do serviço e do distanciamento entre as mesas e da melhor organização da ocupação dos espaços e dos tempos por exemplo, de refeições, são coisas que podem perdurar no futuro, porque até se podem traduzir em mais-valias do serviço e em satisfação dos clientes, porque ele tendencialmente até poderá ser mais fluido e mais tranquilo se for feito de uma forma organizada. E, portanto, se conseguir controlar as aglomerações, as filas, os tempos de espera e tudo isto ser melhor organizado e dizer a melhor hora para vir tomar um pequeno almoço é às 9h15 e para si venha às 9h30, para si venha às 8h15, e se eu conseguir, com a ajuda obviamente da tecnologia, organizar melhor isto, o serviço até pode funcionar melhor no futuro do ponto de vista hoteleiro, com ganhos quer para o hotel, quer para o próprio cliente que vai ter melhor serviço. Muito bem, muito bem. Curioso também sobre o teu ponto de vista de quais serão os nossos fatores críticos, não é? Para dar continuidade ao sucesso que temos tido enquanto destino neste futuro, enquanto setor, digamos assim. Na tua opinião, quais são os fatores críticos que nos podem fazer então voltar ao entrar novamente no jogo em alta como estivemos no passado? Não, vamos lá ver, Portugal não perdeu durante este período, e isso é uma nota que é importante e que não vai deixar de ser relevante. O produto não perdeu nenhuma das mais-valias que tinha até à data. E, portanto, se as pessoas gostavam do produto Portugal e gostavam do destino Portugal, as razões que os fazia gostar e os fazia vir continuam cá a estar todas. Ou seja, eu tenho boas infraestruturas, tenho paisagens naturais, tenho uma excelente gastronomia, tenho excelentes hotéis e unidades de alojamento, sejam elas de que tipologia for, porque genericamente elas são boas, tenho património, tenho história, tenho atividades desportivas e, portanto, o produto
ele continua incólume. Vamos imaginar que não vai haver degradação aqui nenhuma e, portanto, todos os fatores de sucesso estão cá. Eu acrescentaria duas coisas. E, portanto, o próprio fator humano continua cá e, portanto, o know-how e as pessoas e a forma de receber, que faz parte da nossa cultura, continua todo cá e as empresas que o estejam a fazer podem aproveitar durante este período até para reforçar, acho eu, a componente de formação às equipas e, portanto, até pode sair reforçado. Podemos aproveitar para melhorar algumas das instalações, desenvolver novos produtos. Portanto, eu acho que ainda sai reforçado porque Portugal acabou, no meio deste cenário dramático no mundo inteiro, de ter um comportamento que, quando comparado, não desvalorizando obviamente os casos das pessoas que infelizmente, e obviamente que há um drama que foram atingidas por esta pandemia diretamente, quando comparamos, e a imagem que passou posterior foi que Portugal teve menos casos do que muitos outros destinos, que os serviços de saúde foram competentes e que responderam bem, que não houve entropias e que temos os equipamentos e portanto eu acho que a nossa componente das infraestruturas da saúde e das pessoas que trabalham no setor da saúde são fundamentais para dar uma confiança acrescida agora quando as pessoas vierem a visitar o destino, porque isso passou a ser um fator que as pessoas vão olhar para além de todos os outros atributos, vão olhar também para isto e vão olhar para isto de um ponto de vista comparativo com as alternativas em termos de destino. E eu acho que aqui, pelo menos a percepção global foi que Portugal reagiu melhor do que dois destinos que são concorrentes nossos, que é a Itália ou a Espanha. E, portanto, eu diria que não é para valorizar excessivamente isto, mas isto vai ser tido em conta. E, portanto, eu acho que esta imagem passou, tem que se encontrar uma forma razoável de a manter viva, ou seja, dizer que estamos preparados, estão a ser tomadas estas medidas, mas acaba por sair, acho que, reforçado. E, portanto, basicamente, assim que for possível, trazer todos os argumentos que já eram utilizados antes e acrescentar mais os nossos serviços de saúde e os nossos profissionais de saúde são altamente competentes e capazes de resolver qualquer situação que aconteça. Muito bem, excelente. Eu tenho lido, inclusivamente num webinar onde estivemos juntos, fizeste uma referência em relação ao perigo de trabalhar preço, sobretudo promover e colocar preços mais baixos, começar a tentar dinamizar a procura por aí, inclusivamente também de uma entrevista que li do vosso presidente, voltou a referir exatamente o mesmo ponto. Esta situação pode trazer também um pouco a vontade de querer usar algumas ferramentas, mas que podem ser contraproducentes, não? O que é que tu achas? Sim, porque vamos lá ver, o preço continua a ser uma variável muito importante do marketing, que obviamente é uma ferramenta relativamente fácil de implementar e, portanto, eu lançar uma promoção, um desconto, é talvez a ferramenta mais fácil que há de comunicar e de tentar provocar uma reação. O problema é que ela pode passar uma imagem de desvalorização do produto. E, portanto, eu não quero dizer que não se façam algumas campanhas com sentido, não é? Agora, o meu receio e o meu apelo é que não se degrade o preço de uma forma generalizada. Não quer isto dizer que eu não possa fazer uma campanha num determinado período para famílias com mais do que 3 crianças, ou para estadias mais longas, ou pacotes combinados com isto ou com aquilo. E, portanto, eu encontrar aqui uma engenharia do produto onde, pelo mesmo valor, a pessoa até tenha mais serviços incluídos, o que psicologicamente não passa uma imagem de degradação do produto. O problema é quando o preço, e se nós pensarmos em marcas noutros setores, fogem das ações promocionais porque o desconto agressivo sobre o produto passa simultaneamente para o consumidor uma imagem de estão a fazer este desconto porque o produto piorou, porque teve fechado, porque não limparam, não mantiveram, não sei o quê, e, portanto, e nós não podemos passar essa imagem de que o produto genericamente está pior, porque ele não vai estar pior e, portanto,
Também não queremos passar uma imagem de que fomos oportunistas e, portanto, o preço anterior era muito elevado. Ele não era muito elevado. Portugal continuou sempre a ter um preço muito equilibrado face à sua concorrência. Portanto, se nós compararmos com o resto dos países europeus, Portugal continuava a ser muito competitivo do ponto de vista do preço. Nós não, apesar de um aumento, foi porque nós vínhamos de uma base muito baixa e, portanto, muitos destinos portugueses tinham uma base de preços muito, muito baixa. E, portanto, obviamente que Portugal tinha margem. Agora, ainda assim, há, mesmo Lisboa, que é uma cidade absolutamente consolidada, com as taxas de ocupação ao nível das principais cidades europeias, ainda assim, em termos de preço, há 10 ou 15 cidades europeias com preços mais altos que Lisboa. E, portanto, todas elas, não vamos falar no Campeonato de Londres, Paris, Roma, Madrid, Barcelona, Praga, Budapeste, Estocolmo, todas as principais cidades europeias tinham preços ainda hoje mais caros do que Lisboa. Portanto, nós continuamos a ser competitivos, portanto, não há razão nenhuma para degradarmos, porque nós vamos prestar um serviço com tanta ou mais qualidade e, portanto, uma coisa é fazer algumas campanhas, que não vou dizer que o preço não tenha que ser tido em conta, também não vou ser honesto, não há condições para agora chegar e dizer os preços vão aumentar 15%, não vão aumentar 15%, como é óbvio. Mas não há razão nenhuma para também que deixam 15 ou 20, não é? E, portanto, é um bocadinho esta gestão que tem que ser feita com algum cuidado, porque depois já sabemos, quem está no setor, aquilo que acontece é se eu agora degradar os preços, eu depois vou estar 4 ou 5 anos para retomar o mesmo nível de preço em que estava e sem grandes ganhos. Muito bem. É uma regra de marketing, não é? Quando se baixa preço, depois para recuperá-lo é quase impossível, não é? Gonçalo, convidava-te agora a vermos aqui nesta área de Q&A, ou perguntas e respostas, vermos que questionamentos é que aqui recebemos, inclusivamente depois aqui no chat também temos algumas e que vamos poder então verificar. Acho que sobre um tema que está aqui, sobre política de preços, já ficou bastante explorado o tema. Tem aqui uma pergunta da Sónia. Existem opiniões de que os EPIs na hotelaria não vão ao encontro do conceito de bem receber por tornar o serviço mais impessoal. Qual a sua opinião quanto a esta questão? Vamos ver. A partir do momento em que se impõem regras de distanciamento e barreiras, obviamente que haverá sempre tendência as pessoas terem um bocadinho medo deste contacto, mas eu acho que isto é numa fase, por um lado, transitória. Transitória, exato. Esta questão do distanciamento rigoroso. E por outro lado, aquilo que se dizia a propósito do atendimento telefónico, quando muitas vezes as pessoas dizem quando estás do outro lado da linha, continua a rir, porque as pessoas que estão do outro lado da linha conseguem perceber se estás a rir ou não. E, portanto, nas regras de formações dos call centers dizia-se que até era útil a pessoa rir, apesar de do outro lado não estar ninguém a ver, porque isso é perceptível, o tom de voz. Nós, na prática, esse sorriso tem que continuar a existir por trás de uma eventual máscara ou de uma eventual viseira. E, portanto, e o sorriso e o olhar não se perdem. E isso transmite muito e a forma como informamos e mantemos a preocupação com o cliente. Eu estou distante fisicamente, mas eu não estou distante do ponto de vista de deixar de me preocupar com o outro. E eu acho que aí há uma distinção, tens que ficar a 1,5 m, mas eu continuo muito preocupado consigo e, portanto, em que é que eu posso ajudar, mesmo estando a 1,5 m de distância, não é? Claro, que haja empatia e essa empatia consegue-se. A preocupação com o consumidor, não é? Com o turista. Sim. Muito bem, excelente, muito bem respondido. Mais algumas coisas que aqui nos perguntam. Vamos aqui. Estimado Gonçalo, considera que a tendência da atividade hoteleira para a ecologia, maioritariamente com a não utilização de monodoses e a eliminação de plásticos, poderá estar comprometida e que a retoma da utilização de monodoses, artigos de utilização única, individual, etc., será um passo para retomar a atividade e garantir a segurança e confiança dos clientes? Sim, vamos lá ver, pode ser um desafio, mas eu acho que o mercado vai encontrar
vai encontrar soluções em que as mono ou unidoses possam ser apresentadas em materiais que não necessariamente o regresso ao plástico. Não é? E, portanto, devemos estar a pensar, ou aquilo que me veio, e aí é efetivamente o maior desafio, e nós tínhamos dado esse passo até muito recentemente, que era acabar com os amenities, com o shampoo e com o gel de banho em unidoses de plástico, e tínhamos passado para os dispensadores. Os dispensadores continuam a poder fazer sentido, obviamente que tem que haver um cuidado adicional na higienização deste dispositivo. Não é? Não, eu acho que uma coisa não invalida a outra. O que é que tem que acontecer aqui? Tem que haver uma formação grande, na prática, uma formação quase que no sentido das pessoas entenderem e os colaboradores dos hotéis entenderem qual é o seu papel nesta conjuntura e chamar a atenção para a responsabilidade na higienização de algumas destas peças quando passam e que vão ser utilizadas por mais do que um cliente. E, portanto, eu acho que toda a gente ficou sensibilizada para o tema e, portanto, tem que se manter este tema dentro das ações de formação para os colaboradores estarem conscientes que quando se higieniza agora um quarto e algumas das peças que estão nesse quarto, o cuidado tem que ser redobrado e, portanto, em termos de checklist de procedimentos, tem que estar ali uma checklist de higienizar o dispensador de sabonetes ou de gel de banho, porque também não é isto que agora, por um lado, estava a fazer este passo positivo no sentido da diminuição do uso do plástico, acho que não é agora que vamos dar um passo atrás e, portanto, temos que puxar pela cabeça sem dar um passo atrás, como é que eu consigo compatibilizar também agora com este novo mundo. Muito bem. Vamos tentar procurar aqui perguntas mais direcionadas para a área tecnológica, porque obviamente o espaço de hotelaria é tão rico que acabamos por ter aqui perguntas desde, obviamente, o lado financeiro, o lado das equipas, a preocupação com os amenities e tudo mais que acabámos de falar. Vamos tentar encontrar aqui alguns mais... Sendo que, aqui uma pergunta, sendo certo que os investimentos em tecnologia serão a médio prazo extremamente conservadores, isto é a opinião da pessoa, o que é que considera essencial? Isto é, se pensássemos então em tecnologia, pode ser uma coisa muito grande para muitos de pequenos operadores, não é? Dentro da hotelaria. O que é que são os essenciais da tecnologia? O que dirias? Eu diria que a primeira coisa que a mim me parece prioritária é ver se todas as plataformas web, até que muitas empresas já dispõem e que vão desde a informação, os vídeos, os próprios motores de reservas e depois todo este processo de check-in ser feito da forma mais digital possível, esteja em funcionamento. Porque isto é o que eu acho que é essencial para garantir, e muitas vezes há falhas, não é? Nós próprios, agora ao fazer uma revisão de um conjunto de processos, detectámos pequenos bugs que um olhar mais atento, entropias no processo, coisas que não são muito lineares do ponto de vista do consumidor, chats que não está ninguém disponível para atender, pequenas coisas que, por exemplo, o chat eu acho que é uma ferramenta que pode vir a ser prioritária. Obviamente que quando nós estamos a falar de investimentos em plataformas analíticas de dados, Big Data, Deep Learning e coisas dessas mais sofisticadas, provavelmente os constrangimentos financeiros nesta fase que vão impedir. Mas há outras soluções e há muitas aplicações e soluções hoje em dia pagas até em função da utilização e com custos mensais muito acessíveis e que podem resolver muitos destes problemas, ou seja, não tem que ser nenhum investimento gigantesco. Agora, vamos ver, um hotel ter uma ferramenta para tratar de forma simples os questionários de satisfação, ou seja, o feedback dos clientes continua a ser uma coisa absolutamente essencial. Exato. E, portanto, deixar de ter impressos feitos em papel que têm que ser manipulados por diferentes pessoas
e que levam tempo a tratar. Uma ferramenta de tratamento de questionários de satisfação parece-me absolutamente essencial para quem não a tenha. Portanto, e não estamos a falar de investimentos avultados, é de pequenas introduções, de pequenos passos tecnológicos que vão, neste momento, resolver dois problemas. Um que já devia ter sido resolvido, que é o tratamento dos dados e a qualidade da informação e essa recolha, e, por outro lado, agora também a manipulação de equipamentos e o contacto dos diversos clientes com o mesmo suporte. E há muitas ferramentas hoje em dia, o setor também já é rico, quer em termos de ferramentas que já estão no mercado, todas elas muito baseadas em pequenas mensalidades, por hotel, por quarto, por hóspede, por questionário, portanto, com modelos de pricing, até normalmente ajustados ao volume de procura, e que são suscetíveis de serem implementadas nesta fase, não é? Uhum. Muito bem, correndo o risco aqui de termos agora pouco tempo, talvez uma última pergunta, e acaba por ser talvez muito representativa, em vários fóruns acaba por acontecer esta pergunta, que é o receio eventualmente de que, ou sim, tecnologia é importante, um nível mais elevado de digitalização dos processos, inclusivamente, mas isso poderá não acarretar uma redução nos recursos humanos. Como é que se faz este balanceamento entre tecnologia, digitalização de processos e eventualmente o impacto nos recursos humanos? No meu caso, eu tenho essa equação relativamente resolvida, porque o que eu quero é que as pessoas que estão neste momento na recepção de um dos nossos hotéis tenham efetivamente tempo para falar com os clientes, olhar os clientes nos olhos, procurar ajudá-los, criar empatias, criar laços e não perderem tempo com a introdução de dados, de nomes, de moradas, de processos de pagamento, de relatórios, de registros e, portanto, ter aquela sensação que às vezes temos as pessoas para fazer processo administrativo. Eu acho que as pessoas vão ser fundamentais nesta parte desta interação humana. E para isso a tecnologia ajuda-lhes a tirar a parte que não têm que ser eles a fazer e deixar para os humanos aquilo que é dos humanos. E os humanos é criar relações. A inserção de dados num sistema não é aquilo que é absolutamente essencial ser feito porque se eu tiver um scanner que me recolhe os dados de um cartão do cidadão ou de um passaporte e nos insere no sistema, e o recepcionista consegue, enquanto o scanner faz isto, estar a perguntar ao cliente como é que foi a viagem, é a primeira vez que vem a Portugal, quais são os seus principais interesses, se quer que recomende alguma coisa, se já teve alguém hospedado, se conhece os nossos hotéis no Brasil, etc. E esse tipo de interação humana é que é relevante e eu quero é as minhas pessoas todas, sem iguais, a fazerem este tipo de interação com os clientes e que não estejam a olhar para o ecrã do computador preocupados se o sistema já carregou os dados ou se já não carregou os dados e se os dados estão corretos. Muito bem, muito bem. As pessoas continuam a fazer sentido. Exatamente, muito bem. Inclusivamente temos aqui uma participante, penso que é a Ruth, que falou exatamente isto. Excelente resposta face à relação colaborador-hóspede. Muito bem. Gonçalo, acho que chegamos então aqui ao final. Queria, a não ser que tu queiras deixar algumas mensagens para o setor, assim em jeito de final do nosso webinar. Não, vamos lá ver. Aqui é obviamente uma mensagem positiva e de esperança. Isto é um desafio que tivemos que enfrentar nas nossas vidas, mas que eu acho que só nos vai fazer tornar mais fortes. Não é uma mensagem vaga de vai ficar tudo bem, porque vai haver desafios, vai haver dificuldades, e portanto ela tem que ser ao mesmo tempo realista, mas os seres humanos têm esta capacidade de refletir e de pensar e de inovar, às vezes nestes momentos mais críticos, tirar-nos da zona do conforto e ter confiança em todo o trabalho que foi feito nos últimos anos de criar Portugal um excelente destino turístico, as unidades com excelentes níveis de satisfação, com excelente nível de aceitação por parte das equipas que fazem um trabalho magnífico nos hotéis e nada disso se perdeu e portanto se isto foi válido no passado, isto vai continuar a ser válido, temos que ser eventualmente imaginativos agora na forma como nos aguentamos durante este período, como desenvolvemos estas novas soluções para nos adaptar, mas vamos lá ver, para o ano
e nos próximos anos cá estaremos outra vez para dar cartas e nos reafirmarmos enquanto um grande destino turístico. Fantástico, espetacular, muito bem. Excelente final. Muito obrigado, Gonçalo. Muito bom ouvir as palavras de alguém, enfim, que lidera um grupo tão importante em Portugal e que tão bons resultados traz também à equação total do turismo. Muito obrigado a todos aqueles que estiveram aqui, os participantes, estoicos 135 dos 148 que tivemos no máximo. Excelente adesão. E então resta-me só convidar-vos então para continuarem a estarem atentos a estes webinars. E tudo bom, Gonçalo, muito obrigado por esta hora que nos disponibilizaste. Tá, um abraço a todos e fiquem todos bem. Um abraço, obrigado.